pedindo a graça dele sobre nossas vidas. Vou pedir a nossa missionária Mônica que faça essa oração. Pai do Senhor, irmãos, oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada, Espírito Santo, por esse dia, por essa manhã. Deus, só temos que te glorificar por estarmos aqui, Senhor, ainda na terra dos viventes. Muito obrigada por essa oportunidade, Senhor, de estarmos ouvindo mais um pouco da Tua palavra, nos transformarmos, Senhor, pela renovação da nossa mente. Senhor, nos transformarmos, Senhor, lendo a Tua palavra, ouvindo da Tua palavra. Espírito Santo, eu te peço, Senhor, por essa ministração, te peço por aqueles que estão nos assistindo, Senhor, em especial pelo pastor Marcelo, que estará dirigindo essa classe. Senhor, usa o teu servo. Senhor, traga o entendimento a todos nós que estamos aqui. Seja conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? A lição de hoje, de 20 de agosto de 2023, é transgênero. Que transrealidade é essa? E eu estava pensando muito sobre esse tema, né, desde ontem, porque eu queria assim que a gente tentasse, não, a gente tem que fazer isso, né? Fazer essa lição de forma muito... de não trazer provocações, de não trazer qualquer outro... porque é um tema bem complexo, né? Bem polêmico, bem complexo. Nós não queremos escandalizar, tocar em ninguém, sabe? Mas o nosso intuito, deixar bem claro aqui, é que a nossa visão é uma visão bíblica. Então, tudo que for falado aqui, fala da nossa cultura cristã. A nossa preocupação é ter a liberdade, né, de manter a nossa cultura cristã. Então, o que a gente fala aqui, talvez, para esse mundo, para essa realidade, não vai valer muito. Talvez alguém que estiver ouvindo que não acredita em Deus e nem na Bíblia, vai ver isso como nada, não vai ter nenhum valor. Então vai valer para nós que somos cristãos, que cremos em Deus, né? E então vai ser em cima dessa realidade que nós vamos falar. Então tudo que for falado aqui, eu quero que vocês não vejam como uma provocação, como nenhuma guerra, não temos esse intuito, sabe? Nós queremos, na verdade, falar da palavra de Deus e propagar a palavra para aqueles, né, que são chamados, né? A Bíblia fala, para todos aqueles que foram chamados, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A todos aqueles que foram chamados. Então, nós entendemos que ser cristão é um chamado, né? Nós temos um chamado. Os presbiterianos até creem na predestinação. Eles creem que o cristão ele é predestinado à salvação, né? Ainda que nós, assembleanos, não cremos dessa forma, nós cremos que, sim, a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos, mas Ele escolheu a nós, né? Então, foi o Senhor que nos escolheu. Então, existe um chamado para isso. Então, talvez alguém vai ter dificuldade. Se você tem dificuldade de entender o que vai ser dito aqui hoje, talvez você não faça parte desse plano, desse projeto, entendeu? Então, vamos estar lendo. O título, quando nós dissemos aqui, é transgênero. Que transrealidade é essa? O textual está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis 2, 24, que diz: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Conseguiu a revista aí para ele? Vê se você consegue baixar para ele aí, ô irmão Ivanildo. Baixar a lição ali para ele. A verdade prática diz assim: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Vou repetir. A sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo conforme o sexo divinamente criado. Então, o que nós
cremos que o homem, o homem e a mulher, né, o sexo é definido de acordo com o nascimento. Ele nasceu homem, com órgão, com genitália, né, de homem, vai ser homem. De mulher, vai ser mulher. É isso que nós cremos. Eu mandei aí eu vou mandar um vídeo para vocês, vou deixar aí no grupo, mas nós não vamos conseguir assistir, porque é o vídeo da aula inteira, de uma aula da Convenção Geral, uma das aulas da Convenção Geral. Então, a gente não vai conseguir colocar aqui, porque é muita coisa. Mas eu queria recomendar para vocês a aula. Eu queria recomendar que vocês assistissem depois, em casa, o início dessa aula. Se vocês não puderem assistir tudo, se assistir tudo é melhor. Por quê, gente? Nenhum de nós aqui tem uma visão técnica, uma visão mais científica e aprofundada disso. E lá você vai ouvir alguns irmãos que já têm uma visão mais aprofundada. Então, por exemplo, vocês vão ouvir lá o irmão Isaac Silva, é um pastor que escreveu um livro sobre o assunto. Vocês vão ver algumas recomendações de alguns livros também que foram escritos em cima disso. E aí vocês vão estar vendo homens que têm toda uma visão científica sobre o assunto e vão dar dados científicos sobre o assunto. Então, eu peço a vocês que assistam essas aulas, essa aula lá, pelo menos o início dela, se não conseguir assistir tudo, já vou enviar para o grupo agora aqui. E aí em casa, deixa eu já mandar todos para vocês aqui. Em casa, vocês já assistam. Cadê aqui? Ô, Laure, eu estou mandando para o grupo aí da igreja 3 vídeos aqui, são vídeos bem pequenos. Eu quero ver se a gente passa aí os 2 últimos vídeos só no final. A gente passar 2 vídeos pequenos, são os menores. O maior a gente não vai passar, fica para o pessoal assistir em casa. Tá? Eu vou botar aqui no grupo da igreja, no Tempo de Crescer, vai estar no grupo da igreja aí. Sim. Ah, sim, pode mandar, manda para ela. Então tá ok. Você fala da revista, né? Tá ótimo. Se puder botar ali, ótimo. Aí, esses 2 últimos videozinhos que eu coloquei, eles são menores. Eu vou pedir para colocar depois, porque fala sobre onde vai parar essa ideia do transgênero, né? Então, vamos lá. Já falamos, vamos à leitura bíblica em classe. Também, para adiantar, eu vou fazer uma leitura rápida aqui, porque eu sei que esse assunto vai dar o que falar, então... Tá? Então... Tá a leitura bíblica em classe também? Ah, legal. Enquanto eles preparam ali, deixa eu passar uns números para vocês que eu peguei pela manhã. Pela manhã, eu mandei no grupo uma pesquisa do IBGE. Não precisa colocar essa pesquisa no quadro, não. Pode ir preparando as outras coisas. Tá? Tem uma pesquisa do IBGE aí, que eu vi assim, é só você entrar no Google. Essa pesquisa aí não foi uma pesquisa, procurei ver, puxar para o meu lado. Não, eu peguei uma pesquisa e botei lá. Coloquei lá, número de homossexuais no Brasil. Botei uma pesquisa assim, rápida, agora, de manhã, quando eu vinha. Tá? Pesquisa que saiu. Vamos lá. Por que eu botei essa pesquisa? Porque lá na aula, o pastor Isaac tinha citado isso. E aí eu falei assim, poxa, é melhor eu ver se isso aí está atualizado. De repente ele citou lá e está atrasado. Não, é a última pesquisa do IBGE. E o que está dizendo essa pesquisa? Vamos lá, abri agora.
o link está aí, não é um link da Assembleia de Deus, tá? É um link da Rádio Agência, tá? E aí vem aqui, olha, IBGE, homos e bissexuais são menos de 1,9% da população brasileira. Percentual de pesquisa inédita representa quase 3 milhões de pessoas. Vamos lá. Total. Vamos lá. Quase 3 milhões de brasileiros declaram ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa pesquisa foi feita em 2019, tá? Vocês lembram que houve aí pandemia, então não pôde ser feita uma pesquisa maior depois disso, tá? Que são homossexuais ou bissexuais. Esta é a primeira vez que o Instituto coleta informações a respeito da orientação sexual em uma pesquisa domiciliar. Um número maior, de aproximadamente 3,6 milhões de pessoas, preferiu não responder à pergunta. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional de Saúde e foram divulgados nessa quarta-feira, dia 25, pelo Instituto. Essa pesquisa está lá de 2019, tá, gente? Considerando o total da população do país, isso que significa o quê? Tá? Significa que 94,8%, ou seja, 95% da população se declarou heterossexual. Tá? 1,2% homossexuais, 0,7% bissexuais, há ainda uma parcela de 1,1% que não sabia dizer sua orientação sexual e de 0,1% que se identifica de outra forma. Os que não quiseram responder compõem 2,3%. Aí vem aqui, mas a pesquisadora do IBGE, Maria Lúcia Vieira, ressalta que os números podem estar defasados por causa do preconceito da sociedade. Acredito. Realmente acredito que possa estar acontecendo isso. Vamos aumentar aí, tá? O que acontece? Essa pesquisa foi em 2019, eu acredito que agora vai aumentar, né? Nas últimas pesquisas aí. Mas sabe o que acontece? Por que a gente está mostrando esse número? A gente está mostrando esse número para que vocês entendam que é um grupo micro que quer se tornar uma hegemonia. Está entendendo? É um grupo muito pequeno que está querendo impor a sua opinião sobre os outros. O que está se colocando não é o pedido de um direito, não é isso, tá? Nós somos a favor da vida, nós não somos a favor de violência de forma alguma, nós somos a favor de, como cidadãos, todos têm que ter o seu direito à liberdade, ao ir e vir, sabe? Tudo isso. Nós temos essa mesma mentalidade. O que está se colocando é dos superdireitos. Os superdireitos. O meu direito é os privilégios. Então, é isso que está nos preocupando, esses superdireitos. Então, tudo que vai ser falado aqui vai ser em cima disso. Então, vamos para a leitura bíblica em classe, para a gente adiantar aí. O que for leitura, eu não vou deixar para vocês lerem, para poder ser mais rápido, tá? E a gente ficar vocês vão ficar livres para comentários, tá bom? Porque senão a gente demora muito na leitura e não avança, tá bom? E até porque eu não quero que nada saia daqui do microfone, que tudo seja falado no microfone, tá bom? Vamos lá. A leitura bíblica em classe está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Quem estiver em casa, de repente, vai ouvir aí um ruído, porque está chovendo aqui, não fizemos o rebaixamento ainda. Amém? Gênesis capítulo 2, versículo 7, depois versículo 18 ao 25. Tá bom? Diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo homem do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, às aves dos céus e todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar.
E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Porquanto deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, e o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Tem uma leitura aqui que talvez não tenha aqui para vocês aqui, de professor, que eu queria deixar aqui, olha, que fala sobre os objetivos aqui da lição. Não está aí na revista, tá, gente? Diz assim, olha: vivemos em um período em que o corpo humano e a sexualidade tornaram-se questões relevantes. Reina uma nova ortodoxia progressista, que tem como projeto impor uma agenda desconstrucionista, de cima para baixo, negando a base da biologia e da fé, e revelando uma verdadeira agressão identitária. Isso ocorre porque há movimentos com embasamento filosófico e crítico que recebem certa benevolência das mídias quanto à divulgação de suas agendas. Por isso temos o objetivo de tratar esse assunto diante da palavra de Deus, nossa regra de fé e prática na vida cristã. Aí vem uma pequena explicação aqui para, da agora em diante, a gente entender alguns termos que nós vamos usar, né? Um dos objetivos da lição é explicar que o fenômeno da transgeneridade abarca as questões da identidade de gênero, as distinções entre cisgênero e transgênero, e a questão da sexualidade. Também reafirmar a visão bíblica a respeito de gênero e elencar os efeitos da ideologia transgênita. Então a gente vai ver aqui o que é cisgênero, o que é transgênero. A gente vai ver, é um dos objetivos da lição, é a gente entender o que são essas palavras, tá ok? Vamos lá para a introdução. Deixa eu pegar esse púlpito aqui. Então vamos lá, a introdução diz assim: gente, em qualquer momento que vocês quiserem interromper para fazer comentários, pede o microfone, a gente vai virar a câmera para vocês, você vai falar, tá? Então a gente vai perguntas e tudo mais. Vamos lá. Biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado de conformação heterossexual. Todo mundo aqui sabe que é heterossexual, não sabe? Heterossexual seria aquele que se entende como homem, né? Homem, mulher, tá? Hétero, tá? Então, a mulher sendo mulher, o homem sendo homem, tá? Isso, exatamente. Vamos lá. Nesta lição veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio do seu sexo biológico. Primeiro tópico aí, compreendendo o pensamento da transgeneridade, a identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para diferenciar do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros, preste atenção nisso, é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Assim argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com seu sexo de nascimento. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Neste caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea
corresponde aos papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, e não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Deste modo, validam qualquer comportamento sexual. Tá? Então, gente, o que está se dizendo aqui, já de cara, é que, de certa forma, a ciência foi rasgada, entendeu? Tipo assim, não importa. Para vocês terem uma ideia, como nós já estamos falando aqui sobre aonde isso vai chegar, aonde causa problema isso. Por exemplo, hoje, muitos cientistas já têm receio de estudar sobre o assunto. A ciência não tem liberdade mais hoje de falar de alguns determinados temas. Eles não têm liberdade. Não vai haver investimento em alguns temas, né? Então, assim, isso está atrapalhando até mesmo pesquisa em relação à saúde. Por quê? Se for abordado alguns temas, vai ferir, né, essa ideologia. Então, a ideologia está sendo colocada acima da biologia, acima da ciência. A gente não está falando nem só sobre religião, não. A briga está sendo muito maior, sabe? Está sendo muito maior. Tipo assim, estão calando os cientistas, calando biólogos, né? E a ideologia está se colocando, suplantando tudo isso. Então, essa que é a preocupação. Então, estudos que podiam melhorar a vida do homem, a vida da mulher, né? Já não estão tendo tanta possibilidade, porque estão sendo cerceados. A gente vai ver ao longo aqui, a gente vai perceber isso, sabe? Que a gente vai ver essas dificuldades, né? Porque a menina vai, se ela se entende homem, ela vai se comportar como homem. A gente vai ver aí, nós temos uma esportista, uma ex-esportista, hoje ela é repórter, Ana Paula, não é isso? Que ela tem brigado sobre isso. Ela não é crente, não é da igreja evangélica, nada disso. Mas ela tem brigado por quê? Porque hoje, uma pessoa trans, né, está podendo, por exemplo, no boxe, né, um homem que se entende mulher, ele pode, né, fazer a cirurgia e tudo mais, e uma vez que ele fizer a cirurgia e ele se disser mulher, ele é mulher. Então ele pode entrar num ringue de boxe junto com uma mulher e lutar contra ela. Né? Porque as federações já estão aceitando isso. Na natação está acontecendo isso. Sabe? No boxe tem uma pessoa acontecendo isso, sabe? E você vê as lutas são violentas, sabe? Você vê a covardia muito grande. Sabe? Então, assim, já está acontecendo isso. Então, se foi justamente as feministas que começaram isso, né, quem está perdendo é justamente a mulher. De cara, quem está perdendo é a mulher. Então, e aí essa pessoa que se acha homem, que vai ter comportamentos de homem, ele já começa a não se tratar como mulher. Eu falo se tratar com médicos e tudo mais, né? Porque ele acha que tem comportamentos masculinos. E aí nós estamos vendo muitas doenças, muitos problemas acarretando, né, que não estão sendo tratados porque a pessoa se entende, sabe, como do outro sexo. Eu falei aqui do homem homossexual, mas também da mulher que se vê como homem, né, da mesma forma. Então, vários problemas que estão sendo trazidos aí. E outra, não está sendo permitido nem mesmo, por exemplo, está se dando todas as condições para que alguém que um homem que não se considera homem, ou uma mulher que não se considera mulher, fazer a mudança de sexo,
aplicação de hormônio e tudo que se precisa para isso. Mas, se alguém que é homossexual, né, e quer fazer o inverso, quer voltar à sua natureza primária, não tem nenhum investimento, e pelo contrário, se qualquer grupo falasse, nós vamos investir, vamos abrir uma clínica para colocar à disposição de quem quer, né, receber esse tratamento. Não, isso aí está errado. Isso está errado. Esse tipo de orientação está totalmente errado. E eu quero até, já que nós temos jovens aqui, você tem quantos anos? 16, você? 18. Se nós formos... Ele ia contar uma piada. Contou já, quando levantou o dedo. Então, quando a gente pensa, gente, que isso está só nesse campo aqui dessa conversa. Não está. Os filmes que nós assistimos, eles estão abordando esse tema de forma muito sorrateira. Hoje de forma muito mais aberta, né? Mas ele já vem sendo abordado há muito tempo. O filme do... Eu não sei qual é eles chamam de... Não é mundo, não. Eles falam... Não é os filmes da Marvel, não. Que tem o... Não. Que tem o Homem de Ferro, que tem o... É DC, não. DC, do Homem de Ferro, do... Não. É os Vingadores? Não. Estou confundindo. Não é o Homem de Ferro, não. Não é dos Vingadores, não. É dos... Gente, deixa eu lembrar. Que tem o Wolverine. X-Men. Vocês lembram que no filme do X-Men, um dos filmes, não sei se é o Revolution, tem um dos filmes deles, que os militares, né, todas as lideranças, eles querem aplicar uma injeção nos super-heróis lá, né, para que os heróis não são chamados de super-heróis, são chamados de mutantes. Eles querem aplicar uma injeção nos mutantes para que os mutantes voltem a ser um humano comum. E aí o Magneto, o tempo todo, ele luta contra isso, porque ele acha que eles devem ser o que eles realmente são. Tem uma cena que prefigura muito bem isso, né, porque isso está mexendo muito com a cabeça dos jovens. Uma cena que trabalha muito bem isso é a cena daquela que o Magneto encontra aquela menina, a que toda hora se transforma numas... Alguém lembra o nome dela? Está faltando jovens aqui para poder lembrar o nome, né? Eu assisto, gente, eu assisti. Eu esqueci o nome, é alguém? Então, o que acontece? Nessa cena, ele fala para ela, né, de quanto da beleza que é ser ela. Tipo, você não deve mudar o que você deseja ser, né? O que ninguém percebe é que, na verdade, os nossos jovens estão recebendo essas leituras, essas mensagens subliminares, que estão falando para eles do quê? Você deve se aceitar do jeito que você pensa que você é. O tempo todo. A gente não percebe que os filmes, de um tempo para cá, eles mudaram. Se você perceber, o Thor ficou gordo, né? Ficou bêbado. Os príncipes começaram a ficar bobos, né? Os príncipes ficaram bobos. As princesas já não casam mais com príncipes. O herói não é mais importante. Agora o ogro, lembra do ogro, né? Do filme Shrek? Agora ele é um herói. A Fiona não... Antigamente o príncipe, né, o sonho do sapo era se transformar num príncipe, né? Agora não. Agora o ogro continua sendo ogro, né?
A Fiona continua sendo Fiona. E viveram felizes para sempre, assim mesmo. A Barbie é feminista. Então, toda essa mensagem é uma preparação, tá? Gente, a Disney, ela está recebendo uma pressão gigante para essa mudança, para abordar esses temas. Se alguém assistir a Barbie agora, vai ver que todos os heróis que nós tínhamos, tudo que nós tínhamos, todo o imaginário que nós tínhamos está sendo totalmente transformado. Por quê? Desconstruído, essa é a palavra. Há uma desconstrução. E isso, a intenção é chegar na Bíblia. E tem chegado a Bíblia, sabe? Já está chegando a Bíblia. Está chegando nas igrejas. A ideia é desconstruir todo o pensamento. Eu me lembro que há 5 anos atrás, eu fazendo faculdade, eu cheguei aqui na igreja e eu falei que eu assisti palestras na UERJ. Palestra na época que uma professora me indicou para fazer mestrado em religiões, né? Esqueci, ciência da religião. E eu vi debatedores, pessoas reunindo, eu vi cientistas se reunindo para estar. A preocupação era o que nós fazemos para mudar a mentalidade da igreja. Gente, pessoas estavam se reunindo dentro da faculdade, doutores, mestrandos, com a preocupação seguinte: eu vi isso dentro da UERJ, mística, né? E a preocupação era, o que nós fazemos para mudar a mentalidade dos pastores, a mentalidade da igreja? Por quê? Porque, se você lembrar, há uns 3, 4 anos atrás, era aquela época lá da eleição, pré-eleição, né, do outro candidato, e aí notou-se um fenômeno no Brasil. Uma linha de pensamento muito para a direita, um pensamento muito conservador. E como esse pensamento estava muito assim, qual foi a preocupação? Por que o Brasil pensa assim? O Brasil pensa assim porque tem muito cristão e tem muito evangélico. Então, se tem muito cristão e tem muito evangélico, eu ouvi isso dentro de uma faculdade. O que nós devemos fazer para mudar isso? Ou seja, a maioria pensa assim, mas nós não vamos aceitar o que a maioria pensa. Nós vamos mudar a mente deles. E aí hoje você entra, e isso é muito rápido. O efeito disso é muito rápido. Você entra dentro de uma escola estadual, municipal hoje, e aí ontem eu discutia com a irmã Wanda, eu falava com a irmã Wanda sobre isso, que você chega em qualquer colégio estadual, entre no colégio estadual, faça essa experiência. Entra, você pai, você mãe, vai no colégio do seu filho, e você entra, não, o que eu vou falar é outra coisa, você entra, você vai ver uma pilha de livros dessa altura, sempre escondido, de repente dentro do gabinete da coordenação, na mesa da diretora, lá na sala da direção, dos livros que eles recebem de matemática, ciências, biologia, e que esse livro não é usado. Não é usado. Todo ano eles compram, eles são obrigados a comprar. Eles são obrigados a comprar. Eles compram um monte de livro e eles não usam esses livros. Esses livros depois são incinerados. São incinerados. Eles destroem esses livros. Por quê? Porque esse professor, ele não dá o assunto daquele livro. Ele vai falar, você vai ver professores de matemática, você vai ver professores de biologia, professor de língua portuguesa, dando ideologia o tempo todo, fazendo trabalhos sobre isso, trabalhos de matemática em cima de ideologia, de transexualidade. Aí você fala assim, como? O que tem a ver uma coisa com a outra? Vocês estão entendendo? E aí você não consegue, aí você sai, o aluno ele sai no ensino médio sem saber ler,
sem saber matemática, sem saber biologia, mas com a mente totalmente tomada por essa linha de pensamentos. Estão entendendo? Isso que eu estou falando, eu não quero que você acredite, eu quero que você vá em qualquer colégio municipal e estadual, você vai ver isso. Procure os livros e chegue no final do ano, chama o teu filho, pegue o livro lá, não sei como é que se chama, terceiro ano, né? Primeiro ano, segundo ano, que for. O ano que seu filho estiver, pega o livro que ele recebeu do Estado, ou que ele deveria receber, que às vezes eles nem entregam, né? E eu estou falando aqui diante de uma coordenadora pedagógica, que está em final de carreira já. Entendeu? E aí, você vai ver que, pergunta ao aluno assim, o que é desse livro todo aqui, o que você sabe? O que você estudou desse plano de aula todo aqui, desse plano de curso? Nada foi dado. O percentual é ínfimo daquele assunto todo que foi dado ali. O livro todo não foi passado. Eu tenho aqui alunos aqui que me dizem se estou errado. Não sei se vocês estudam em colégio, de repente, particular. Se for particular é diferente, né? Mas quando estudava, a pauta não é dada. O plano, aliás, o plano nem é apresentado. Porque antigamente, na minha época, você chegava no início do ano e o professor colocava no quadro qual era a meta, o que seria aprendido. E aquele professor, ele tinha o objetivo de até o final do ano. Você se lembra que quando tinha greve, eu lembro do Brizola, na época do governador Leonardo de Moura Brizola, que quando tinha greve, ficou 3 meses de greve. O que acontecia? Tinha que repor aqueles 3 meses, por quê? Todo o assunto que foi perdido devia ter ser colocado de volta. Mas agora não. Agora não tem mais essa preocupação. Mete um projeto, faz um trabalhinho e o aluno é aprovado sem saber nada. E ele chega na faculdade sem saber ler. Tá? Se tiver algum comentário aí, irmã Ivanilda. Ontem sobre, foi até um debate ontem sobre assim, vem cá, e no caso quando a criança já nasce com tendência, né, tendência homossexual, e daqui a pouco ela passa a ser ela pode vir na realidade a adquirir uma identidade transexual, entendeu? Foi interessante ontem que a menina chamada Ingrid, ela falou o seguinte, que isso pode acontecer. Pode acontecer de uma pessoa, ela nascer com tendências. Mas isso não quer dizer que essa tendência, ela é determinante nem genética. A tendência, ela pode acontecer, por exemplo, existe pessoa que tem tendência a mentir. E mente descaradamente mesmo, mente que como se estivesse, entendeu, bebendo água. Tem pessoas que nascem com tendência psicopata, mata mesmo com facilidade. Então ela falou que a tendência, ela pode acontecer, mas ela não é determinante, ela pode ser combatida, ela pode de alguma forma ser trabalhada, a tendência realmente pode acontecer. O que não acontece é que geneticamente a pessoa, ela nasça um homossexual como eles estão querendo, de alguma forma, né, introduzir dentro da nossa cultura, dentro da nossa da nossa programação estudantil, de que a pessoa pode nascer, a criança já nasceu e é homossexual. Não, ela não nasceu, ela nasceu com tendências. E essas tendências, elas podem ser combatidas em Cristo Jesus. Aí o que acontece? Os pais têm que identificar precocemente essa tendência. Você está vendo que o menino, ele tem uma tendência até, de repente, por causa do convívio, aquela coisa toda, uma tendência homossexual de um menino, às vezes, se portar como menina, o pai tem que começar a identificar precocemente e trabalhar isso aí. Mas uma coisa é certa, a tendência é algo que é natural da natureza corrompida e caída. Depois que nós herdamos a natureza adâmica, então nós nascemos com tendência a pecar, a errar, a mentir, a matar. Tem pessoas que matam de maneira fria, né? Fala assim, como é que um ser humano pode ser um psicopata, pode matar assim de maneira tão fria? Como é que o camarada pode vir a ser um estrupador?
Isso aí, de repente, é mecanismo que ele não tem na sua mente de controle. Ele não tem mecanismo de controle. Ele não tem mecanismo que vai frear esse avanço, esse impulso para matar. Ou às vezes a mulher que é ninfomaníaca, então ela tem um mecanismo, ela nasceu com um problema, às vezes biológico, que ela não tem esse mecanismo para frear essa tendência no corpo. Então, as tendências, ela pode existir. A pessoa, uma criança, ela pode nascer com tendências até à homossexualidade, mas ela não é um homossexual. Até porque a Bíblia fala que nós podemos, na realidade, nós como seres humanos, nós temos desejos, nós temos atração. Né? De repente, pode acontecer de um homem, ele às vezes sentir atração para outro homem. Isso até em si, ainda não é pecado, não constitui pecado. Agora, quando há o desejo de fazer sexo com esse homem, aí se torna-se pecado. A atração pode acontecer, de repente o homem falou, olha, eu não quero, mas eu sinto atração, então ele tem que buscar em Cristo Jesus. Isso pode acontecer, essa tendência pode acontecer, porque nós temos a natureza caída e depravada, mas não é determinante, não é genético. É isso que na realidade a gente tem que entender, não é genético. As pessoas pensam, a criança nasceu daquele jeito, então é geneticamente, entendeu? Não, o genético é XY e XX. O que passou de sair é completamente uma aberração humana. Eu estava lembrando aqui, enquanto o irmão estava falando, que ontem eu assisti um vídeo que eu achei até que não serviria, mas agora ouvindo ele falar e a gente ouvindo algumas coisas aqui, eu pensei que ele vale muito a pena. Não vou colocar para vocês assistirem, mas está no grupo, coloquei agora, tá, lembrando agora, eu coloquei agora aqui. Eu não sei qual foi o país, se foi os Estados Unidos, que uma menina que foi abandonada pela mãe, a mãe acho que queria menino, nasceu uma menina, ela abandonou a menina, e abandonou mesmo, jogou a menina em algum lugar, e era um lugar de interior. A menina foi criada por cachorros. Ela ficou no meio mesmo do tempo e foi criada por cães. Tá o vídeo aí depois, se vocês quiserem assistir. A menina foi criada, ela foi encontrada muito tempo depois, latindo como cachorro, andando como um cão, né? Gruindo como cachorro, andando igual um cachorro, e tá até falando o nome dela aqui, né? E aí, quando encontraram ela, trouxeram ela para o convívio. Mas aí o que me chamou, despertou aqui, gente? Porque você percebe que a força da ideologia, né? A massificação. Se aquela criança, então, é trazida para o meio dos humanos, né, com psicólogos e tudo mais, é tratada, ela passa a andar em pé, normalmente. Inclusive, tem uma cena dela andando com um cachorro depois, guiando um cachorro. E na última entrevista que eu vi dela, já adulta, ela agora já está adulta, ela desejando ter uma família. Ter uma família. Até uma cena triste, né, que o sonho dela é ter uma mãe. Né? Ela já está uma mulher, já adulta. Né? E agora já fala, né? Já tem uma convívio social, ela teve que, durante muito tempo, ser tratada. Mas o que eu percebo com essa compreensão, vendo através dela? Que o mesmo acontece com a ideologia. Está lá o jovem que ele nasceu homem ou nasceu mulher, né? Mas aí começa alguém massificar na mente dele, fazer ele pensar que ele pode ser o que ele quiser ser. E aí, colocando isso na mente dele, massificando isso na mente dele, ele acaba achando que ele realmente pode ser aquilo ali. E a gente vai ver. E aí, o mesmo sentimento que eu acho que vocês tiveram, de repente, de olhar para aquela menina, que eu acho que é o sentimento que eu tive quando eu vi, né? A vontade de chorar, quando você vê uma criança que foi jogada pela mãe, porque ela não estava no meio dela, né? O meio dela não é os cães, né? Não é o grupo dela. O grupo dela é os humanos, né? Ou alguém vai achar, não, ela é um transcão. Não, ela tem um corpo humano com a mente de cachorro. Nós vamos ver isso aqui. Eu deixei um vídeo para a gente ver sobre isso, né? E aí a pessoa, porque ela acha que ela é alguma coisa, ela pode ser? Não, não pode ser. É isso que nós estamos falando. Ela, biologicamente, ela não é. Ela vai sofrer com aquilo. Aquilo vai trazer mal a ela. Ela não vai estar bem com aquela situação. Bem, e se ela pensa dessa forma? Talvez exista um transtorno e que deva ser tratado.
Por que não? Por que não ver isso como um transtorno? E se você entrar na internet hoje, eu coloquei alguns vídeos sobre isso. Eu coloquei um vídeo, por exemplo, não sei se está aqui, de uma mulher, pasme, vocês vão rir, vão achar que ela acha que é um cavalo. Ela acha que é um cavalo. Ela anda, ela pede ao marido, ou sei lá quem é, que bote um freio nela, e ela anda trotando, e o cara segurando ela relincha, tudo mais, tem o vídeo. Sim, nós temos a pessoa que acha que é cego, né? E aí é uma mulher, sabe? E ela furou não, ela tirou a visão, né, propositalmente, e porque ela acha que ela é cega. Ela se sente bem cega. Então, por que você se sente bem? Gente, é um transtorno. E nós não podemos mais falar de transtorno. E com isso, nós estamos indo para outro campo, em que quem nós chamávamos de louco, não é mais louco. Não. Ele deseja ser daquela forma. Então, pode ser. Se é o desejo dele. Vamos lá. Isso é chamado até de disforia sexual. O que nós Repete o nome. Disforia sexual. Disforia sexual. O que nós estamos vivendo hoje é a negação do corpo, né? Uma rebeldia contra a ordem criada. Tipo assim, agora eu não sou o que eu sou. Eu sou o que eu sinto que eu sou. Então, tipo assim, você vê que o gênero, né? Deus criou o sexo e o gênero. O sexo, macho e fêmea, o gênero que é homem e mulher. Então, ele diz o seguinte, que o gênero é aquilo que é construído pela sociedade. Aquela Simone de Beauvoir, ela falou o seguinte, que você não nasce mulher, né? Você, na realidade, vai se tornar mulher. Você vai ser aquilo que, entendeu? Você não nasce mulher, ela não nasceu mulher. Ela nasceu um ser sem identificação nenhuma, entendeu? Cromossômica, seja lá o que for, ela vai se tornar uma mulher ou um homem, caso ela queira. Então, nós vemos uma rebelião contra a ordem criada. Tipo assim, Deus errou ao criar e determinar o sexo. E essas mesmas pessoas dizem que nós somos animais. Aí o elefante, ele nasce elefante ou ele pode decidir ser uma formiga? E eles defendem a natureza, né? São defensores da natureza. Defensores da natureza, sabe? Então, assim, se isso vale em geral, o hipopótamo pode ser uma girafa? Entendeu? Ele pode acordar e falar assim, poxa, sou uma girafa? Hoje é o seguinte, eles querem que a gente olhe para uma pedra e fale assim, você não é uma pedra, você é uma bola. É uma maluquice, como é que eu vou olhar para uma pedra e dizer que é uma bola? Não, você não é um homem, você é uma mulher. E se eu chamar o homem de mulher, pelo amor de Deus, é homem. Não, não é homem, é uma mulher. Vamos para a definição, as definições aí, o segundo subtópico. Veio, Laure. O segundo subtópico diz assim, cisgênero e transgênero. O que é isso, irmãos? Não é culinária, tá? Vamos lá. Nos estudos de gêneros, dois termos são usados, cisgênero e transgênero. Cisgênero, seu filho já sabe tudo sobre isso. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento. Ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina, que se reconhece como mulher, e o macho nascido com genitália masculina, que se reconhece como homem. O que é transgênero? Ou disforia de gênero, né? Classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento. Ou seja, indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, ou que nasce com genitália feminina, mas que se assume homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com um gênero diferente do sexo biológico. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado de LGBTQIAPN+, tá? Tem PN. Não tem o H. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. Então, todos entenderam bem isso, né? Então, gente, é muita loucura. Transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual, a saber, heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto, homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero, bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros, assexual, quando inexiste atração por gênero algum.
pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binárias. Pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino nem feminino. Desse modo, com essa ideologia, não há conexão entre sexo biológico e gênero. Uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual. Na realidade, gente, o que se quer... Eu, sinceramente, para nós, essas definições, não tem muito significado para a gente, entendeu? Porque, primeiro, que a gente não acredita nisso. Não acreditamos, sabe? Na verdade, a gente está falando a definição para vocês, é porque vocês vão ouvir demais isso na televisão, nos colégios dos filhos, vai ser falado muito sobre isso, como se isso fosse ciência. E não é ideologia. Por que é ideologia, gente? Não é ciência. Não existe nenhum cientista, não existe nenhum cientista, nenhum médico, nenhum biólogo, sabe? Ninguém que estudou o cérebro humano que chegou e falou assim, olha, nós temos uma pesquisa feita, né, científica que comprova, sabe, essa teoria, esse comportamento. Não tem. Tudo isso é ideologia, vem de ideias, discussões, sabe? Não tem nenhuma comprovação científica. Trabalham em cima de comportamentos, de apontamento de comportamentos, não tem nenhuma pesquisa científica, nada científico, tá? Né? Nós sabemos que a pessoa binária é aquela que não sente pertencer a um dos dois gêneros, né? Então, a pessoa não binária, ela fala que não sente pertencer nem a macho e nem a fêmea. No caso, a pessoa assexual é aquela que não sente atração. Entendeu? Uma fala assim, eu não sou homem nem mulher. Já o assexuado é diferente, ele não sente atração. Uma é questão de atração, o outro ele diz, eu não sou homem nem mulher, eu sou assexuado. Entendeu? Então, essa é a diferença. E, gente, qual é o problema que nós estamos querendo colocar? Hoje a gente está falando aqui, né, e a gente está fazendo essa aula para nós aqui, e está aberto para que a gente possa, os irmãos que não estão aqui hoje no culto, possam assistir. E aí, quando alguém acha assim, isso não tem nada a ver com o governo. Hoje, nós estamos propensos a qualquer momento a não poder falar desse assunto. A qualquer momento, páginas caírem, pastores serem presos, por falarem desse assunto, por dizer assim, não concordo. Só por isso. Só por isso. Isso já está acontecendo. Já está acontecendo. Nas páginas, por exemplo, pessoas que falam sobre o assunto já são derrubadas. Suas páginas são derrubadas, sabe? Hoje, nós já temos juízes que, por discursos como esse, já são derrubados. Hoje você já fizer um concurso público, for fazer uma redação, dependendo do TCC, dependendo do assunto que você abordar, você não passa, você é reprovado. Você não consegue emprego, você não consegue passar em concurso, dependendo do que você defende. Você já vai ser discriminado por causa da sua opinião. Você tem que aceitar, você tem que escrever sobre isso, você tem que aceitar, e é imposto isso a você. Tenta escrever o contrário. Tenta falar o contrário. Tenta fazer uma redação em que você aponta defesas, né, defesas, ainda que científicas, biológicas, sobre esse assunto. Faz um TCC científico, né, biológico, falando sobre os problemas que acarretam a transexualidade. E você vai ver que você vai ser reprovado de cara. O seu TCC nem entra, nem é aceito. Nem é aceito. Você nem é ouvido.
E tem mais. Se você não citar determinados autores, você está fadado ao fracasso. Por exemplo, hoje em pedagogia, se você não citar Paulo Freire, você está fora. Você é obrigado a citar Paulo Freire. Os professores ficam horrorizados se você não falar sobre ele. Você tem homens como Anísio Teixeira, você tem Fernando de Azevedo, você tem Darcy Ribeiro, grandes homens da educação, sabe, que você poderia citar, homens que escreveram muito mais, que têm obras muito maiores, que fizeram obras muito maiores. Eu defendo Fernando de Azevedo como pai da pedagogia, eu defendo Anísio Teixeira, homens que têm uma base literária muito maior, uma contribuição muito maior para o país, muito maior, mas a citação deles não é suficiente. Você tem que citar Paulo Freire, que tem uma contribuição, e aí, quem estiver me ouvindo da área da educação vai ficar revoltado, ínfima. Escreve mal, repetitivo, mas ele é ideológico. Por ser ideológico, dizem que ele teve uma grande contribuição. Não, ele alfabetizou quem? Ele pegou um grupo de uma cidade e fez uma espécie de teste, né, de alfabetização. Fez um laboratório. E aquilo ali foi tornou ele, sabe, famoso no mundo inteiro, porque existe uma agenda. Então, quem fala dentro da agenda se torna o melhor. Aí você vai ver ministro da economia, que não tem nada a ver com economia, porque o cara é ideológico, então ele entra, né? Você esquece qualquer pessoa que seja técnico na área. A preocupação maior é quem aceita aquela ideologia, aceita aquela linha de pensamento. Se aceitar aquela linha de pensamento, ele vai ser o melhor. Ainda que não seja o melhor, ainda que seja o pior. Pastor, rapidamente. Eu estava vendo aqui que desses todos aqui, um dos que eu acho assim, super perigoso dessas definições aí, do LGBTQIA+, é o tal do PAN, né? Porque o PAN, ele não tem assim, limitações binárias. O que é PAN, sabe? Fala. PAN, na realidade, ele pode, exatamente, é tudo. Ele pode ter relacionamento com criança, pode adotar relacionamento entre pai e filhos, com animais e assim, etc. Ele não tem limitações binárias, pode ser com... Então, para mim, é um dos piores ainda, entendeu? Por causa disso, porque realmente eles não têm, assim, limites, fronteiras para se relacionar com qualquer gênero, né? Ou com qualquer coisa. É com a árvore. Nós já lemos esse ponto 3? Já lemos o ponto 3 aí? Transgênero e sexualidade? Não, né? Então, olha só, o 3 aí. Já? Já, né? Tá, vamos para o ponto 2 aí. Reafirmando a visão bíblica de gênero. A constituição biológica. Então, vamos ver a nossa visão. Reafirmando a visão bíblica de gênero. A constituição biológica. Do hebraico Adam. O homem foi formado do pó úmido da terra. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea, é o que está lá em Gênesis 2,7, Marcos 10,6, né? Deus fez macho e fêmea. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias, uma física, né? O corpo, e as 2 imateriais, espírito e alma. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,23, Hebreus 4,12. Alguém puder ler aí uma dessas referências? Ou 1 Tessalonicenses ou Hebreus 4,12. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5,23. Quem pode ler aí? O Ivanildo vai ler aqui. Isso. Abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz, 23, vos santifique em tudo, e
todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gente, olha só, deste modo, o corpo físico é o invólucro das partes imateriais, ou seja, o nosso corpo físico recebe, né, a parte tanto da alma quanto do espírito, né? Seria o receptáculo, né? O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem e mulher, está lá em Gênesis 1, 27. Lê aí, Mônica, missionária Mônica, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Bota Gênesis 1, 27. Está aí na Bíblia aí do... Cadê? E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Leu 2, 24 também. 2, 24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ali Uma carne. Aqui na TV está assim, olha. Tem 2 versículos ali, ó. Tem o versículo o 35, 18. E aconteceu que saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou seu nome Benome, mas seu nome o chamou Benjamim. Tá demonstrando justamente isso, saindo-lhe a alma, porque o corpo é o invólucro, é o receptáculo da alma e do espírito, né? Então, e a Bíblia vai entender que o corpo do homem vai ser sempre homem e mulher. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem e mulher. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais XY determinam o sexo masculino macho e os XX determinam o sexo feminino, fêmea. É o que está ali, ó, tá? Isso é ciência, tá? Isso é ciência, tá ok? A constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e à semelhança moral de Deus. Está lá em Gênesis 1, 26 e 27. Eu acho que já foi lido aqui, né, o 27. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Está lá em Gênesis 6, 5. Por isso, no plano divino, os crentes... Depois a gente vai ler esse versículo aí de Colossenses. Por isso, o homem foi criado, entre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original. Está lá em Efésios 4, 22 e Colossenses 3, 10. Que está ali, ó. E vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Essa renovação é a obra do Espírito Santo, que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. Assim, os salvos, a Escritura diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas. Está lá em Gênesis 2,14 e Romanos 1, 26. Né? Olha lá, Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é o templo e a morada do Espírito Santo. Deixa eu ver. É isso mesmo. É 1 Coríntios, né, 6, do 18 ao 20. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Irmãos,
eu sei que alguém que olha, vê tudo isso que a gente está falando aqui, fala assim, mas o que isso tem a ver com a sexualidade? Eu vou te falar o quê? Meu irmão, na verdade, toda essa pansexualidade, transgênero, todas essas diversidade sexual, ela tem a ver com o prazer humano, com o hedonismo. É o desejo de ter o prazer próprio. Só isso. Não tem a ver, isso não vai trazer nenhum benefício para o homem. Isso não foi pensado para trazer benefício para o homem, mas só para um prazer sexual. E vou dizer mais, o mesmo prazer de uma droga. O mesmo prazer que alguém vai ter para fumar, sabe, é a mesma força que a pessoa usa para defender que ele tem o direito de beber, né, a cervejinha dele, a cachaça dele, fumar a maconha, sabe, cheirar a cocaína, é a mesma coisa. São prazeres pessoais, desejos carnais. Não tem nenhuma defesa dessa por causa da saúde do indivíduo, por causa da biologia, da saúde, né, do corpo. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Da mente da pessoa, não. Você vai ver que o índice, né, eu estava vendo uma pesquisa agora pela manhã, do índice de suicídio, que é gigante entre homossexuais, entre transgêneros, que é gigante. Porque eles mesmos não se compreendem, não se entendem, eles ficam numa guerra entre eles mesmos. O índice de suicídio entre adolescentes hoje é enorme, irmãos, porque eles não conseguem se aceitar. Eu estava lá no colégio da missionária Mônica, sentado na secretaria no computador, para pegar um trabalho, e aí eu estou ouvindo, sentou duas meninas, não me viram, sentaram lá, eu falei isso aqui numa aula, e estavam lá discutindo lá, e a menina falando, olha, eu vou voltar para a igreja, e eu vou te deixar. Uma menina falando para a outra, não tem condição de estarmos juntas, porque eu tenho eu sinto muita falta do Espírito Santo, eu sinto muita falta da presença de Deus, e isso está sendo muito forte em mim, eu não tenho condição de continuar isso. E aí, a gente tem que ter cuidado, por quê? Porque aí é uma armação diabólica que já está entrando dentro das igrejas para dizer, não, você pode estar dentro da igreja, você pode estar seguindo a Deus, mas você pode viver da forma que você está. Não pode, não pode. Deus não vai aceitar. Não, Deus não aceita. Ah, mas e o amor? Tem a ver com amor. Tem a ver com amor. Quem ama, corrige. Quem ama, corrige. Tá? Você ama seu filho. Se seu filho está lá, né, um monte de Rottweiler ali, né, e seu filho pequeno chega com 3, 4 anos, né, se ela lá chegar e falar assim, pai, deixa eu brincar ali com 2 Rottweiler ali. Né, você tá lá você vai no zoológico, chega lá, vê o leão, e ela começa a chorar e fala, papai, eu quero entrar na jaula, eu quero entrar, papai é mau, papai não deixa eu entrar. E aí, Laure, você vai ser uma boa mãe, vai deixar ela entrar na jaula? Não. Mas eu também sou um leão, eu também quero brincar com o leão. O leão gosta de mim. Você vai deixar? Não, meu irmão. Por quê? Porque você odeia? A criança vai ficar com raiva de você no primeiro momento? Talvez fique. Talvez fique com raiva. Talvez você tenha até que dar um tapinha para parar com a pirraça. Vai fazer um escândalo, vai ficar agarrado na jaula. Ah, eu não saio daqui, eu quero entrar. Mas ela pode? Você vai com o seu filho na praia e ele quer mergulhar, e ele diz que sabe nadar. Eu me lembro muito do presbítero Newton, foi presbítero aqui na igreja, e do Isaac. O Isaac, filho dele, uma vez a gente foi num retiro, e lá tinha uma piscina, né? E estava todo mundo em volta da piscina, aí o Isaac chega, já adolescente, né, assim, não é adolescente não, né? Era junior, né? Devia ser uns 10 anos por aí. Aí virou para o pessoal e falou assim, se afastem que eu vou dar um tibum. Aí todo mundo ficou assim, sabe nadar? Ficou assim, toda dúvida. Pum, pulou. Aí um pulou lá e atirou ele. Você, que houve? Acabou o show. Saiu. Não sabia nadar, entendeu? Não sabia nadar. Mas achava que sabia. De repente viu na televisão, né?
O fato de você achar que você é, não quer dizer. Ah, eu me sinto bem como um peixe, mas você não é um peixe. Você não é um peixe. Sabe? Você acha que é, você não é. Você não é. E você não consegue viver dentro da água. Não consegue. O microfone para ele. Uma árvore. É uma situação, olha, é uma confusão, por isso que eu estou falando, realmente isso tudo, na realidade, nós sabemos que é por causa desse movimento progressista, né? Você vê que antigamente era GLS, agora é LGBT. Você vê que o movimento feminista... LGBT, esse movimento feminista abraçou essa pauta. Então, realmente, ela traz essa disforia, essa confusão, que é abraçado pela esquerda. A esquerda abraça porque, na realidade, ela tem esse grupo como... Mas é a esquerda que abraça. Esse povo, ele não gosta porque eles acham que nós somos conservadores, somos fundamentalistas. Nos chama de fundamentalistas porque nós defendemos a família, valorizamos a família. Para eles, não. Para eles, existe uma nova redesignação de família, uma nova leitura de família. Eles odeiam a família, eles odeiam a igreja, porque a igreja, na realidade, é o último bastião da sociedade. É a igreja que não deixa, que não permite que essas coisas à frente. Por quê? Porque a igreja é a única que bate de frente, que fala, os pastores vão presos, mas falam, é a única que realmente levanta a bandeira, é a única que se pronuncia a favor disso aí. Então nós somos a última barreira moral para que essa bagunça toda ela não venha se institucionalizar. E afinal, você vê, o pastor falou ali, é 1,5%, mas esse 1,5%, eles estão em lugares estratégicos, que é o que? Nossos juízes hoje são de esquerda, eles adoram isso aí, eles amam isso aí, eles defendem Hoje isso o país não está sendo governado mais pelo presidente. Não é? Hoje quem está governando é um juiz. É um juiz, exatamente. Isso é fato. Que é de esquerda. Você vê, a maconha agora, a última vez que eu vi, estava 4... E deixar claro aqui, eu não votei no juiz. Eu não votei no juiz. Mas o juiz está decidindo tudo. Ele está dizendo o que faz, o que não faz. Não, eu votei para um presidente fazer isso. Entendeu? Ainda que seja o presidente que está aí, quem deveria falar alguma coisa é ele. Mas quem está tomando todas as decisões hoje é um juiz. Exatamente. Que com uma caneta, mas a minha televisão é diferente da sua. Estou te falando, a minha televisão não é diferente da sua, a minha é, com certeza. Então, o que acontece? Hoje nós vemos aí que realmente, como o pastor falou, realmente é um juiz que manda mesmo. Você vê, ele praticamente lidera. Hoje o que ele faz, o que ele manda é lei. Você vê esse negócio da maconha aí, praticamente quem está liderando é ele aí. Já a última vez estava 4-5-0. Quer dizer, a maconha daqui a pouco vai estar aí sendo liberado aí, daqui a pouco vai ser comum. Ontem a gente estava lá, não foi? Estava lá na cachoeira, 2 jovens lá fumando maconha. Mas ele, por enquanto, estão se escondendo, mas daqui a pouco vão estar dentro do ônibus, daqui a pouco estão andando aí nas nossas estradas aí tranquilamente, fumando. Entendeu? Nas praias já tem. Então, isso tudo é por quê? Porque nós vimos realmente... Como que um juiz decide? Ele decidiu, o juiz decidiu sobre a liberação da maconha. Ele não pediu opinião da sociedade. Não, a maioria é contra. A maioria é contra. Mas a nossa voz não vale. E é outra coisa que um juiz não pode legislar. Ele está usurpando, entendeu, o poder do legislativo. Eles deveriam pegar essa pauta e arquivar e falar assim, vamos deixar que os nossos congressistas, que são os nossos legisladores, então isso é uma usurpação realmente daquilo que Montesquieu deixou, né? Que na realidade é aquela questão, né, do peso e contrapeso. O juiz não pode arbitrar algo que tem que ser tomado pelo Congresso. Como é que os nossos deputados, os nossos senadores, que são os constituintes, né, agora não podem mais fazer algo porque tem um juiz que decide o que tem que ser feito e tem que ser feito. E por que eles não fazem? Exatamente. E qualquer deputado que for contra isso é perseguido. É perseguido totalmente. Você observa. Eles não fazem porque tem rabo preso também, né? Infelizmente, nesse país é um país corrupto. Por isso que esses movimentos crescem aí, ó, porque infelizmente até os nossos senadores e os nossos deputados que são de direita também são fisiologistas, são corruptos também. Grandes partes que estão lá também, infelizmente, depois que experimentaram o gostinho do poder, aí esses movimentos crescem de maneira assustadora. Por quê? Porque são fisiologistas, eles querem só se preocupar realmente com o umbigo deles, entendeu? Com a situação dele.
entendeu? Deveriam, de alguma forma, tentar, de todas as maneiras, barrar esse avanço aí. Vamos lá? O terceiro subtópico aí. Eu estava tentando achar um vídeo aqui, que geralmente quando a gente fala sobre esse assunto, o Emílio debate, logo fica assim, mas o que acontece? Fica ligado. E por mais provas que você mostre, não adianta, porque, como eu já disse aqui, isso é um espírito, isso você só consegue ver com oração, tá? Você só vai mudar a sua mente, qualquer pessoa que pense o contrário, só vai mudar a mente com oração, tá? Com oração. Porque fora disso você não consegue perceber, você não consegue ver. Você acha realmente que você pode dizer que ele não é a coisa mais absurda do mundo. Para você ver, é isso que eu estou te falando. Quando eu vejo você falando isso, você não tem ideia de como me assombra, entendeu? Mas é que você não consegue entender nada do que nós falamos. Você tem uma dificuldade de entender, entendeu? Porque é um caso, irmãos, de oração mesmo.